Porque hoje não vemos mais as pessoas serem ressuscitadas, coxos andarem e cegos voltar a enxergar. Veja nesse vídeo o que o professor Leandro Quadros respondeu em seu programa. Por que nunca vimos uma pessoa ser ressuscitada, sendo que Jesus disse que todos os que crescem nele poderiam fazer as mesmas coisas que ele fez? Bem, como não vemos cegos de nascença voltarem a ver, aleijados andarem, é uma pergunta sincera, pois não entendo por que não vemos mais essas coisas, nem mesmo nas igrejas. Um abraço forte para vocês aqui de Goiânia. Muito obrigado, Paulo, por você participar do programa. Professor, olha só que questão sincera do nosso irmão umbandista aqui que tem participado, assistido o programa. E a dúvida dele é pertinente, professor. Eu li aqui o texto de João 14, a partir do verso 12 ali, o próprio Jesus, hein? Jesus que escreveu isso. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crê em mim fará coisas que eu faço e até maiores do que esta, pois eu vou para o meu Pai. Como é que a gente explica essa questão aqui? Tito, é uma pergunta muito boa e muito relevante. Obrigado ao nosso querido irmão umbandista por acompanhar o nosso programa. Nós temos muitos irmãos de várias denominações religiosas, até mesmo pessoas que não abraçam o cristianismo, que acompanham, não é, o nosso programa. Então é uma honra para nós sabermos disso, porque nós sabemos que mesmo que a verdade sim seja absoluta e que o caminho da salvação seja unicamente Jesus Cristo, de acordo com João 14, 6, João 17, 17, nós sabemos ao mesmo tempo que os filhos sinceros de Deus estão em todos os lugares e que Deus está preparando esses filhos, conduzindo-os para que, como um povo, sejamos um rebanho, um pastor aguardando a volta de Cristo. Então, você é muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado pela sua pergunta. Veja, quando nós lemos João 14, é importante entendermos que ele está em um contexto mais amplo. Entendendo e analisando este contexto mais amplo, vamos compreender o que significa que os seguidores de Cristo fariam obras maiores do que ele. Antes de eu explicar isso, de uma forma bem breve, eu não vou entrar nesse outro detalhe, os milagres ainda existem. Eles ocorrem com menos frequência por algumas razões. Vou te enumerar algumas. Uma delas, obviamente, é a falta de fé. Então, o ser humano, a fé que o ser humano tem em Deus e nos milagres diminuiu. Até Jesus diz, ele faz uma pergunta retórica, não é? Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Então, a diminuição da fé é um sintoma da degeneração da nossa natureza e da nossa alienação cada vez maior de Deus. Por isso que precisamos do Evangelho, para não passarmos por esta alienação total. Outro detalhe é que Deus, ao ampliar a sua forma de revelação por meio da Bíblia, ele diminuiu, diríamos assim, o uso de outra forma de revelação, que seriam os milagres. Ele continua fazendo. Só que, ao mesmo tempo, ele advertiu em Mateus 7, 21 a 23, que Satanás falsificaria esses milagres. Então Deus quer estimular o cristão a continuar crendo, obviamente, no poder de Deus e fazer milagres, mas Deus quer estimular o cristão a solidificar a sua fé na Bíblia, na revelação escrita. Já que Satanás pode manipular, falsificar milagres, ele não pode mudar a Bíblia, apesar de poder distorcê-la. Então essas são algumas razões. Agora, João 14, 12, é importante nós reconhecermos o seguinte: quando ele fala que aquele que crer nele faria obras que ele faria e maiores, ele não se refere à qualidade destas obras. Por exemplo, nenhum ser humano jamais vai conseguir ser usado por Deus, diríamos assim, para ressuscitar alguém que morreu há 4 dias, como Jesus fez em relação a Lázaro. Somente Cristo, o autor da vida, de acordo com Atos 3,15, poderia já trazer à vida um corpo em decomposição, não é? Agora, quando ele fala em obras maiores, ele não fala no sentido de quantidade, ou melhor, ele não fala no sentido de qualidade, mas de quantidade e ampliação da obra. Então, por exemplo, Jesus,
ele esvaziou-se, diz Colossenses 2, 9 a 11, para poder viver como um ser humano. Então ele não usou, por exemplo, o seu atributo da onipresença. Quando ele pregou na região da Galileia. Os seguidores dele, após a ascensão de Cristo, ele reassume, obviamente, seus atributos, e ele envia o Espírito Santo, eles poderiam ter um alcance muito mais amplo e uma magnitude maior do que a quantidade, diríamos assim, de pessoas que Cristo pôde alcançar nos dias dele. Em Atos 1:8, ele prometeu que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. E aí os seus seguidores seriam testemunhas, tanto na Judéia, em toda a Galileia. Então você vê que a obra aumentaria em amplitude. Eles iriam expandir muito mais o Evangelho. E aí Atos 1:8 diz o seguinte, ó. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha a amplitude. Eles seriam testemunhas em Jerusalém, né, na capital ali, depois Judéia, depois Samaria e até os confins da terra. Então em João 14:12, Cristo não está falando, não é, que os seus seguidores fariam a mesma coisa que ele fez, como, por exemplo, um ser divino humano. Mas ele está prometendo que eles teriam uma amplitude ainda maior na pregação do Evangelho, por ele ir ao céu e enviar o Espírito Santo para que eles pregassem de uma forma muito mais ampla e para muito mais pessoas do que Cristo quando esteve aqui na terra, pregando na região da Galileia. Isso não significa que Cristo não use pessoas para fazer milagres. Há casos, sim, mesmo que com menor frequência, por algumas razões que eu mencionei antes, há casos de pessoas que oraram e Deus fez com que pessoas voltassem à vida. Há milagres de cura de doenças de pessoas que foram desenganadas pelos médicos, então ainda existem esses milagres, mas não realmente com a mesma frequência de antes, por algumas das razões que eu comentei antes. Então entenda João 14:12 como uma referência não à qualidade, porém à quantidade e amplitude da obra dos seguidores de Cristo, por causa da descida do Espírito Santo e da presença de Cristo no santuário celestial.